Fala galera, beleza? Eu sou o professor Nani, professor de Biologia, aqui da plataforma Sala do Saber, e hoje nós estamos tendo essa aula especial aqui no YouTube, que é uma aula sobre vacinas, que vai envolver o sistema imunológico, e inclusive vamos falar sobre o Covid-19, esta variedade viral do SARS-CoV-2, tá? Os sintomas, os tipos de vacina, como são produzidos e como é que ativa o nosso sistema imunológico. Então, para você que está assistindo essa aula, baita aula de biologia com o Nani aqui na plataforma Sala do Saber, no canal do YouTube, ative lá o sininho, dá um joinha lá para nós, para você receber nossas atualizações. Inclusive, informações da Específica de Biologia com o Nani, a mais completa específica de biologia do Brasil. Para você que vai fazer Enem ainda esse ano, 2021, nada melhor de se preparar conosco. A melhor plataforma de ensino online do Brasil. Chega de conversa. Vacinas, sistema imunológico. Primeiramente, o que é uma vacina? Essa é a primeira informação que eu tenho que saber. Eu vou colocar duas aqui, ó. Primeira informação, vacina. O que é uma vacina? Olha lá. O que é uma vacina? Tá, professor, primeiro, de onde vem essa palavra vacina? Vacina vem da palavra, ó, vatínia, que do latim quer dizer o que vem da vaca. O quê? A origem da palavra vacina vem do latim vatínia, que é o que vem da vaca. Porque, na verdade, isso foi feito durante estudos. No ano de 1796, um médico ruralista, era um médico rural, Eduardo Jenner. O ano é mais ou menos 1796. E este médico rural, Eduardo Jenner, o estudo na época, o que acometia a sociedade na época, era a chamada varíola. Essa era a doença que acometia a população na época. E existia uma varíola. Varíola, ela causa umas feridinhas, chamadas de pústulas. Umas feridas na pele que desenvolve pus dentro. Que é uma doença extremamente grave, que foi erradicada só em 1980. Esse foi o ano da erradicação. A descoberta foi em 1796. Essa doença já era uma doença gravíssima na sociedade da época. Nós sempre falávamos, existia na época a varíola bovina e a varíola humana. O que significa isso? A varíola bovina, ela dava umas feridinhas menos agressivas, né? Menos agressivas na vaca, enquanto que a varíola humana era cheia de ferida com pus e que levava a óbito muitas pessoas. E aí, o que acontecia? O que este Edward Jenner, esse médico rural inglês, ele percebeu nesta época que as mulheres que trabalhavam com a ordenha da vaca para tirar leite, produzir queijo, produzir a própria utilização do leite para outros tipos de alimento e o consumo do próprio leite, observou que elas adquiriam esta varíola bovina, mas não era tão agressivo como a varíola humana. Então, lógico, na época, nós não estamos aqui para discutir métodos, né, se isto é ético ou não, porque são épocas distintas, mas ele até usou um menino como cobaia de 8 anos de idade. E ele conseguiu transferir essa varíola das tetas da vaca para o menino, para o braço do menino. E você acredita que ele não desenvolveu a varíola de forma grave? Verdade que levou um pouco de sorte, porque nem sempre o mesmo vírus ou vírus diferentes, de diferentes doenças ou de diferentes hospedeiros, se comportam da mesma maneira. Mas ele conseguiu observar que aquelas pessoas infectadas com o vírus da varíola bovina não desenvolviam a varíola humana, que é uma maneira tão agressiva. E passava de pessoa para pessoa, porque não tinha geladeira para conservar esse material. Então, da teta para o braço de uma pessoa, do braço da pessoa para outra pessoa, e assim ele estava
imunizando a sociedade. Ele estava vacinando. Isso começou em 1796, mas a Sociedade Médica Inglesa só em 1798 começou a aceitar esta ideia do qual Edward Jenner estava já falando. Só em 1980 foi de fato erradicada a varíola no planeta. Você vê que como demorou. Então, a importância desta história da vacinação. Então, o que é uma vacina? A palavra vem de vatina, quer dizer, o que vem da vaca. Ô, Baiunani, mas o que é uma vacina, professor? Vacina é, na verdade, para eu produzir uma vacina, eu estou utilizando um pedaço de um agente causador de uma doença qualquer, de um patógeno, um vírus, uma bactéria. Então, a vacina eu vou utilizar materiais, ok, do próprio patógeno para induzir ou introduzir ou estimular que o sistema imunológico, o sistema de defesa do nosso corpo, produza proteínas de defesa específicas que nós chamamos popularmente de anticorpos, que são as imunoglobulinas tecnicamente. Então a vacina é um pedaço do patógeno, é uma proteína, é um antígeno do patógeno, uma proteína do causador da doença. Isto que é uma vacina. E quais são os tipos de vacinas? Olha, eu tenho vacina que eu utilizo, por exemplo, o próprio vírus, o próprio patógeno, ou enfraquecido ou inativado completamente. Tem vacina que eu uso um pedaço do patógeno, uma proteína do vírus só. E hoje já existem vacinas mais atualizadas, muito mais tecnológicas, que é o que está utilizando a Pfizer e a Moderna. É novidade no campo científico, onde está usando o material genético do próprio causador da doença, do vírus, do patógeno. São a terceira geração de vacinas, a mais moderna hoje, indústria farmacêutica na produção de vacina, que é algo maravilhoso, ok, gente? Essa já é uma terceira geração, que nós vamos comentar também. Mas quais são as etapas para a produção de vacina? Então, vamos lá. Produção de vacinas. Para a gente ter a produção de vacinas, olha lá, nós temos que seguir algumas etapas. Porque você não vai introduzir este patógeno na população sem mais, sem menos. Porque as pessoas, hoje em dia tem muito fake news, comentando, eu não vou tomar, é perigo. Gente, nenhuma vacina na atual conjuntura científica vai ser inoculada, injetada, introduzida na população se tem riscos de desenvolver alguma reação que leva a óbito a população, desenvolva a própria doença. Tá? Então, isso é feito com muitos testes rigorosos. Então, primeiramente, produção de vacina. A primeira coisa que eu tenho que fazer, olha só, primeiro, é conseguir o material do patógeno. Olha lá, o material do patógeno. Estou usando o termo patógeno, que é o agente causador da doença. Então, o material do patógeno seria um antígeno, uma proteína, que no caso, vou colocar aqui, ó, uma proteína, que no caso do Covid-19, está se usando uma proteína que é chamada de spike, que significa espigão, pico, que é a proteína a qual ela se encaixa e entra nas nossas células. Vamos ver já como funciona isso. Então, primeiro tem que ter o material do patógeno, o antígeno do patógeno, a proteína do patógeno. No caso, eu tenho que colocar aqui o patógeno, ó, vírus. Poderia ser uma bactéria, mas eu estou utilizando o vírus porque estamos falando sobre a pandemia causada pelo Covid-19, que é uma variante, ele é um vírus da família do SARS-CoV-2. Tá? Que é um parente do SARS-CoV-1, que é a chamada síndrome aguda respiratória, que já aconteceu em outros períodos também na Ásia. Ok, gente? Então, o material do patógeno. Depois de eu conseguir o material do patógeno, eu vou ter que, literalmente, testar essa vacina. Por quê? Olha só. A vacina pode ser via oral? Ela pode ser via oral, como a gente usa para o causador da paralisia infantil, da poliomielite, que é chamada de vírus, o
poliomielite, hoje chamamos de POV, que é a poliomielite vacinal via oral, que é da Sabin, que inclusive ela está sendo substituída pela Salk, que é uma injetada. Então ela pode ser, já vou explicar por que uma é mais perigosa, ou tem mais risco e a outra é mais segura, tá? O que significa um vírus ser inativado e atenuado? Tem uma diferença gigantesca. O inativado é mais seguro do que o atenuado, mas o atenuado tem uma dose única e ele tem maior longa duração de proteção, mas tem um certo risco. Então, conseguir o material do patógeno, conseguir o antígeno do patógeno, conseguir a proteína do patógeno, a proteína viral. Pelo menos a proteína mais importante, aquela que está se encaixando nas nossas células dos glóbulos brancos e está conseguindo entrar e se multiplicar. Lembrem, vírus não tem célula. Há uma polêmica se considera vírus um ser vivo ou não, porque ele não tem nenhuma célula e ele não sobrevive, não tem nenhuma atividade metabólica fora de uma célula. Por isso que ele é um parasito intracelular obrigatório. Ok, pessoal? Então, muito bem. Eu vou utilizar esse material. Depois de utilizar, eu vou para os chamados testes. Testes pré-clínicos. Quer dizer, eu não vou ainda utilizar, ok, gente? Através do material do patógeno, seria uma formulação vacinal, que eu posso conseguir isso com uma chamada técnica de recombinante, processos bioquímicos. Aí eu vou para testes pré-clínicos. Testes pré-clínicos é utilizado animais de laboratório. Não adianta a gente querer brigar contra isso. Ah, eu sou contra. Não há possibilidade de eu desenvolver uma vacina para testar na espécie humana se eu não fizer antes esses testes pré-clínicos. Como é que eu vou utilizar? Quem vai ser cobaia de um teste que não teve o pré-clínico? A fase pré-clínica, para ver a eficácia, para ver a segurança, a farmacocinética, se ele é de fato, vai causar algum efeito colateral. Então, esses testes pré-clínicos são feitos em animais em laboratórios. Para quê, Nani? Para você testar algumas informações. Primeiro, vamos lá. Eu vou testar aqui a imunogenicidade. O que é imunogenicidade que eu vou testar nestes testes pré-clínicos? É a capacidade deste material que nós produzimos em laboratório, chamado de formulação vacinal, que é o material do patógeno, a ver até que ponto ele estimula o meu sistema de defesa, que é feito de glóbulos brancos, que também é produtor de proteínas de defesa anticorpos, até que ponto ele está estimulando o meu organismo a me proteger. Então, imunogenicidade, eu estou testando a eficácia desse material que eu estou usando na produção de proteínas específicas de defesa chamadas de anticorpos. E aí também eu vou testar, a quantidade e o intervalo de doses. Para saber a eficácia, além da imunogenicidade, ele está realmente estimulando o meu sistema imunológico a produzir proteínas de defesa, anticorpos de defesa. Então, já está tendo uma alta imunogenicidade. Segundo, qual é a quantidade de doses? Em doses únicas, eu consegui obter qual defesa, que resistência, que percentual de animais utilizados não ficaram doentes? Comparando com um grupo teste, por exemplo. Depois, esta eficácia, se ela é necessária mais de uma dose, eu utilizei qual intervalo entre uma e outra. Porque quando você vai tomar uma dose, eu tomei da Coronavac, é 21 dias. O meu amigo tomou da Pfizer, diz que é 3 meses. O outro da AstraZeneca, também 3 meses ou 90 dias. Da Janssen é uma dose única. Tá, mas por quê? Eu queria entender, de onde vem esta determinação? Vem desses testes. Quando uma dose única foi capaz
de aumentar a imunidade, a defesa em 90%, quer dizer, não precisa de mais. Todos os animais, ou um percentual enorme de animais, desenvolveram defesa com uma única dose. Por isso que tem etapas da produção de uma vacina. Depois que eu consegui descobrir a imunogenicidade, que é a capacidade de estimular meu sistema imunológico para produzir anticorpos, a quantidade de doses, se for mais de uma, qual o intervalo, ainda qual a eficácia que esta vacina está desenvolvendo. Porque às vezes ela ativou o sistema imunológico, mas ativou de uma maneira pouco, né? Em questão de semanas já estava sem defesa no organismo. Então, tudo isso é feito em testes pré-clínicos, em animais de laboratório. Pode-se utilizar camundongos, ratos, coelhos, vamos utilizar mamíferos que têm um sistema imunológico semelhante ao nosso. Depois ainda eu tenho que determinar a farmacocinética. Quais os efeitos no organismo, os efeitos no animal que está sendo testado? Qual é o efeito colateral nesse organismo que esta vacina está ocasionando? É chamado de farmacocinética. Existe algum efeito colateral? Alguma toxicidade agressiva a nível de fígado? A nível de rim? Eu preciso testar nesses animais de laboratórios, chamado de testes pré-clínicos. Tá, passou esta etapa de testes pré-clínicos. Poxa, foi uma maravilha a eficiência. Mais de 90% dos animais estão ótimos. Os efeitos colaterais quase, quando existem, são pouco relevantes, não são agressivos para o organismo. Todo mundo desenvolveu eficácia, os animais ficaram imunizados, estão preparados se esse vírus de fato entrar, aí vai para testes clínicos. Quando vai se fazer testes clínicos, eu estou explicando para vocês como se desenvolve uma vacina. Para depois eu falar da pandemia da Covid-19, que é uma variante, já é um vírus da família do SARS-CoV-2. Antes falar das suas variantes, variante Delta, tal, assim por diante. Para você entender. Por isso que é importante, você que está assistindo aula conosco aqui no YouTube, pela Sala do Saber, dá um joinha ali para nós, ó. Ativa o sininho ali, ó, para você receber informações, atualizações. E não esqueçam, esse ano tem Enem. Assunto do Enem de tudo quanto é universidade. E sem saber, né, o aluno que não tem essas informações vai perder uma questão. E outra coisa, você vai poder saber se você ativar o sininho para nós. Informações sobre a específica do NANI, a melhor específica de biologia do Brasil. Só poderia ser aqui na Sala do Saber. Então, preste atenção conosco. Estes testes clínicos já é feito em humanos. Ah, galera! Só que mesmo, lógico, pessoas que a gente diz que são voluntários, tá? Vamos lá. O Brasil utilizou muitos voluntários da própria comunidade médica. Médicos, enfermeiros, para desenvolver lá na chamada, no Butantan. Né? Muito bem. E aí, professor? Vamos lá, acompanhe o Nani aqui. Nestes testes clínicos, eu vou ter 3 fases. Fase 1. Olha só. Os testes clínicos que são utilizados em voluntários, depois dos pré-clínicos já ter dado grandes resultados, porque se lá não tivesse tido eficácia, nem começaríamos a fazer os testes clínicos, ok, gente? Aí a fase 1 é com poucos voluntários. E nestes poucos voluntários, o que é que nós vamos testar? A imunogenicidade, que é a capacidade de estimular o sistema imunológico. A eficácia desta vacina, o quanto ela está de fato estimulando minhas células de defesa a produzir anticorpos ou proteínas de defesa. A quantidade de doses na fase 1, porque eu fiz em animais. Agora estou fazendo em seres humanos. E aí verificamos nesta fase 1 que apenas que 2 doses foram necessárias. Vamos inventar aqui que por esses testes que nós fizemos, 2 doses foram necessárias. Uma dose só não ativa de maneira tão eficaz. Vamos para a fase 2 dos testes clínicos. Na fase 2, maior número
de voluntários. Inclusive, na fase 2 dos testes clínicos, eu vou utilizar a quantidade de doses que foram determinadas na fase 1. Então, nós vamos agora testar mais uma vez a imunogenicidade, a capacidade de estimular o sistema imunológico. Nós vamos testar a eficácia desta vacina, que é produzida por esta formulação vacinal, essa proteína que eu estou utilizando como estimulante. Tá? E ainda ver o que realmente, porque agora eu tenho o maior número de pessoas. Imagina se eu utilizei poucos voluntários e por sorte desses poucos voluntários e azar da ciência, eu peguei justamente um grupo de pessoas que tem um grande sistema imunológico, uns verdadeiros super-homens e super-mulheres, que qualquer vírus que chegasse neles eles eliminariam. Como é que eu ia saber que isso ia dar certo na grande massa do planeta? Então, os poucos não vão me dar uma margem de erro que me garanta que vai ser sucesso essa vacina. Quando eu utilizar um número maior de voluntários, e vou utilizar as doses que foram determinadas na fase 1, eu vou ter um resultado mais próximo do que aquilo realmente está acontecendo na população. Obtido este resultado, estes testes clínicos partem para a fase 3. Olha isso, gente. E são meses de pesquisa. Para falar a verdade para vocês, na produção de vacina antes da pandemia do Covid-19, isso era questão de 2, 3 anos de pesquisas. Mas tudo foi adiantado, tudo foi feito de maneira rápida, de maneira segura, eficiente, mas rápida, porque nós estávamos em plena pandemia e isso poderia causar uma mortalidade absurda no planeta que nós vivemos aglomerados hoje em dia. Na fase 3, eu vou de novo testar eficácia, vou testar de novo imunogenicidade, ou seja, a capacidade de estimular o sistema imunológico. Vou fazer a aplicação das doses que foram determinadas na fase 1, só que agora em milhares de pessoas, milhares de voluntários. 10 mil para cima, geralmente, se utiliza. Aí eu vou chegar ao quê? Ao percentual de sucesso, de eficácia desta vacina. Eu falo, olha, realmente, esta vacina, quem toma as doses certinhas, literalmente 86% dos milhares de voluntários utilizados não desenvolveram a doença e quando a desenvolveram, foram tão sintomas fracos que não houve necessidade de internação e praticamente o percentual de óbito quase desapareceu. Eu ouço pessoas falarem assim para mim, professor Nani, mas tem gente que toma vacina da gripe e acaba desenvolvendo sintomas e morre. Olha, eu ouvi falar de tantas pessoas que morreram. Gente, existe sempre uma pessoa que ela tem uma imunidade baixa, é um imunodepressivo, tem alguma outra doença, é uma outra realidade. Isso pode vir a acontecer. Medicamentos que são regulamentados, utilizados no planeta pela comunidade científica já há anos, tem aquele cidadão lá do final das Filipinas que tomou o medicamento e não teve resultado. O medicamento, pelo contrário, veio a óbito. Mas isso não vai diminuir a eficácia quando eu tenho um elevado percentual de defesa das pessoas que foram vacinadas ou um elevado percentual de pessoas que não ficaram doentes, não foram hospitalizadas e não tiveram óbito. Então eu tenho que entender que alguma reação alérgica naquela específica pessoa aconteceu, eu não sei se ela era uma imunodepressiva, se ela teve uma outra comorbidade e ela morreria de qualquer situação, não foi a vacina. Então é importante fazer análise, porque olha a quantidade de testes para chegar até a produção em alta escala e aplicar na população. Acompanhe, vamos lá. Muito bem, então nós vimos aí. Agora sobre a pandemia e o Covid-19, que nós queremos saber. Ok, gente? Muito bem. Cuidado com confundir a palavra endemia, epidemia e pandemia. Endemia é uma doença que ocorre numa região, ela é endêmica. Epidemia, ela acontece em mais de um país, ela acontece em um continente. Epidemia. E
pandemia é a nível de planeta. Ok, gente? Acomete qualquer região do planeta. No caso do Covid-19, o vírus do Covid, ele pertence ao grupo do chamado SARS-CoV-2, que é de uma família de vírus causador de síndrome aguda respiratória. O Covid-19, quando foi estudado e descoberto, né, foi constatado que ele é um vírus que tem uma membrana. Se ele tem uma membrana feita de bicamada lipídica, então ele é um vírus envelopado. É um vírus que é mais difícil do sistema imunológico combatê-lo, porque como ele tem uma membrana e ele retira essa membrana da própria célula que ele parasita, ele demora para ser um pouco descoberto pelo sistema imunológico. Todo vírus envelopado acaba sendo mais perigoso. Além dessa membrana, ele possui também uma proteína, não só uma, mas ele possui um tipo de proteína que é a proteína do qual ele consegue, olha só, se ligar a proteínas de membrana do nosso sistema imunológico, nossas células de defesa, e consegue entrar nela. Então, é uma proteína que fica assim no pico, ela é a mais alta proteína que nós encontramos. Por isso que ela foi chamada de proteína spike, spike, espigão, ponta. Então, esta é a proteína spike. É com esta proteína, que você está vendo a membrana, opa, já coloquei, ele tem aqui outras proteínas, apresenta outras proteínas na sua membrana, e ele tem aqui dentro um material genético, um material genético que é relacionado com proteínas também, que a gente chama isso aqui de nucleocapsídeo. Nucleocapsídeo é fragmento proteico com material genético, que no caso do Covid é chamado de RNA+. RNA+, porque ele funciona como verdadeiro RNA mensageiro. Lembrem que para a produção de proteínas numa célula, para a síntese proteica numa célula, existe um material genético que está contido numa molécula chamada DNA. Lembre de citologia comigo. O DNA, que é feito de nucleotídeos, ácido fosfórico, o açúcar, que é uma pentose, que no caso DNA é desoxirribose, e uma base nitrogenada, que pode ser timina, adenina, citosina e guanina. A partir do DNA, surge um RNA chamado RNA mensageiro, que também é feito de nucleotídeos, só que lá, ao invés de ter timina, ela é substituída pela base nitrogenada uracila. Ótimo. Então, ele tem um RNA+, porque a partir deste RNA, consegue ter condições de expressar a proteína, o material, a própria proteína spike, para que ele se monte dentro da célula e invada outras células. Então, ele tem um nucleocapsídeo, que é proteínas envolvidas com um tipo de RNA, que eu já chamo de RNA+, porque ele já funciona como mensageiro. Sabe por que ele funciona como mensageiro? Porque ele já, na verdade, olha só, ele já vai no sentido 5-3, a gente chama. Quer dizer isso, a sua leitura, o seu processo, né, de tradução é como se já fosse um processo de sintetização da própria proteína. Ele já é o próprio RNA mensageiro. Maravilha. Então o que acontece? Sabe quantos nucleotídeos você tem aqui no RNA do Covid-19? 30 mil nucleotídeos. Sabe quantas proteínas já foram identificadas que ele consegue produzir ou expressar? Porque vírus não produz nada, ele usa uma célula como hospedeira, uma célula operária para ele. Mas sabe quantas proteínas são conhecidas que se expressam nesses 30 mil nucleotídeos do RNA+, que é o próprio mensageiro do Covid-19?
29 proteínas, das quais a mais importante foi a spike, porque é com esta proteína que ele consegue invadir uma célula de defesa. Eu não vou nem apagar isso aqui para poder voltar a explicar essa informação para vocês. Ó, vou deixar ela aqui do ladinho para poder explicar. Aqui você tem uma célula, ó, do nosso sistema de defesa, ó. Isso aqui é uma célula chamada de, ó, vou colocar ela aqui, ela tem proteínas de membrana, que são proteínas que reconhecem, por exemplo, um agente invasor do nosso corpo. Isso aqui é um tipo de célula de defesa que é chamado de linfócito. É um linfócito, é um tipo de glóbulo branco. Este, no caso, é o linfócito B, o produtor de anticorpos. Poderia ser o linfócito T, que é aquele que desenvolve, reconhece e informa o linfócito B a produzir anticorpos. Muito bem, o que acontece é o seguinte, volta com o professor um pouquinho. Com esta proteína spike, ele consegue entrar na célula e se multiplicar. Então, qual é a necessidade das vacinas? É fazer com que os nossos glóbulos brancos produzam uma proteína, ó, produzam proteínas, olha aqui, que como se fossem umas tampas, que nós chamamos isso aqui de anticorpos, que são proteínas de defesa. Então, a vacina tem que estimular os glóbulos brancos produzirem proteínas de defesa. Para quê, Nani? Para que estas proteínas de defesa, venha com Nani, ó que elas façam, para que elas se liguem com a proteína spike e com isto, este vírus não consegue invadir uma outra célula. Então, a proteína de defesa chamada anticorpo, ela vai se ligar com a proteína spike e este vírus não consegue entrar numa célula e fazer nenhum estrago. Então, eu tenho que estimular esta célula a produzir anticorpos. Quais são os tipos de vacina? Vamos lá. Tipos de vacina. São 3 gerações de vacina. Entre os tipos de vacinas, nós temos aqui da geração 1. Esta é a vacina já produzida já há muito tempo, que a Anvisa autoriza. A geração tipo 1, ela usa o próprio patógeno. Eu vou colocar o próprio vírus. Agora, essa geração 1, ela pode ser de vírus inativado, que não vai causar nenhum problema. É como se o vírus estivesse morto. Eu não posso usar esse termo, porque vírus nem é considerado um ser vivo. Quem não é vivo, como é que pode morrer, né? Mas é um vírus inativado. Ele não vai causar nenhum problema. Ele vai ser capaz de estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos para se ligarem àquela proteína chamada de spike, e com isso o Covid-19 não consegue invadir nossas células, não causa nenhum estrago. Ponto final. Sabe quem que usa o vírus inativado, na verdade? A vacina da Coronavac. Então, da Coronavac. Ele é uma vacina eficaz? É uma vacina eficaz, só que ela tem menor durabilidade de poder de estímulo para os nossos glóbulos brancos produzirem anticorpos. Essa é a vacina da Coronavac, por isso que ela tem menos dias para a segunda dose. Em 21 dias tem que estimular de novo, porque como ele é inativado, porque eu poderia usar o vírus atenuado. Vírus atenuado não é inativado, ele é enfraquecido. Em algumas pessoas, o vírus atenuado, pouquíssimas, 1 em 1 milhão, pode ocasionar os sintomas da doença. Porque ele foi enfraquecido, ele não foi morto, vamos dizer assim, o atenuado. Ok, pessoal? Agora, eu tenho da segunda geração. Então, a geração 1 é da
Coronavac. É eficiente? É eficiente. Tem que tomar uma segunda dose com maior rapidez? Precisa, para estimular o sistema imunológico. Depois eu tenho aqui da geração 2. Da geração 2, eu posso usar fragmentos virais. Pedaços do vírus. Proteínas, né? Os antígenos do vírus. Ou até pedaços do material genético do vírus, tá? Mas nesse caso aqui, da geração 2, na grande maioria dos pesquisadores estão se utilizando vetores para a transmissão desses fragmentos virais. O que estão sendo esses vetores utilizados na segunda geração de vacina? Outros vírus. Do que, no caso, estão sendo utilizado aqui um tipo de vírus causador de um resfriado chamado de adenovírus. Olha aqui, ó. É utilizado um outro tipo de vírus causador de ó lá, que tem o seu material genético, ó. Mas ele é utilizado como? Eu vou introduzir no seu material genético, vou introduzir, olha lá, informações de outro vírus, que no caso é do COVID-19. Então ele é um vírus que foi, na verdade, modificado. É um vírus, digamos assim, que eu introduzi informações do outro, porque está sendo utilizado. Sim, agora o problema é, se eu uso esse vírus recombinante, esse é o termo que a gente utiliza na ciência. É uma nova combinação, porque eu estou introduzindo material genético de outro vírus nesse, está se transformando num vetor. Então, é um adenovírus recombinante? É. Só que ele pode ser um recombinante geneticamente modificado para replicar ou não replicar. Por quê, Nani? Porque se ele é um adenovírus chamado de recombinante replicante, é o caso da vacina da Sputnik V. Este é um recombinante, ele está usando um adenovírus, só que replicante. Ele pode se multiplicar no corpo. Então a gente pode perder o controle, ele pode causar muitos resfriados e algumas pessoas desenvolver, os que têm imunidade baixa, desenvolver uma gripe tão agressiva que pode vir a óbito. Por isso que a Anvisa não autorizou a utilização do Sputnik V no Brasil, que é de produção russa. Ele é um recombinante replicante. A função dele é introduzir material genético nas nossas células para produzir RNA mensageiro do vírus COVID-19, produzir proteína chamada spike e fazer com que o nosso corpo reconheça e com isso produza anticorpos. Tudo bem, mas ele é replicante. Ele pode se multiplicar nas nossas células e desenvolver um resfriado e até uma gripe forte em alguns casos, depende da imunidade da pessoa. Outro que está utilizando a geração 2, utilizando vetores também, no caso também um adenovírus, tá? Recombinante, mas não replicante, é esse aqui, ó. AstraZeneca, ela está utilizando, ok, gente? Ó, ela está literalmente também utilizando o material, um vírus, adenovírus, então um adenovírus recombinante, não replicante, então ele não se multiplica. Não só da AstraZeneca, tá? A Janssen também está utilizando esse mesmo tipo de vacina. Utiliza um adenovírus como vetor, que é o causador do resfriado, recombinante, porém não replicante. Ele não vai se multiplicar. Então ele acaba sendo até muito mais seguro que este.
mas todos levam à produção de anticorpos para combinar com a proteína spike, que é a proteína do qual o coronavírus consegue entrar dentro das nossas células e causar um estrago. Vacinas da terceira geração, chamada de geração 3. Esse tipo de vacina, ele surgiu agora. E quem está produzindo aqui é a Moderna e a Pfizer. Estas duas, primeiro, têm um baixo custo na produção. E, no caso, elas utilizam o próprio RNA do vírus. Então, ao utilizar o RNA do vírus, a finalidade é estimular nossas células a produzir a proteína spike e, com isso, o corpo é capaz de produzir anticorpos. Ou seja, para combater essa proteína. Ela é muito mais eficiente. Eu diria que ela é mais econômica, não há a menor possibilidade de se utilizar, de se causar a doença na pessoa, porque usa o próprio material genético. Não usa nem vetor, nem fragmentos proteicos do vírus, e nem o próprio vírus atenuado ou inativado. Já usa o material genético relativo à expressão da proteína que se quer, que no caso é a spike, para ativar o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos. Então vai estimular o sistema de linfócitos e com isso vai se criar linfócitos de memória, que são células que, quando reconhecer este vírus de verdade, porque toda vez que o nosso organismo ele tem contato com aquele patógeno, aquele vírus pela segunda vez, a resposta imunológica secundária ela é muito mais rápida porque o corpo já reconhece. Essa é a função da vacina. Ao vacinar uma pessoa, eu estou estimulando ela a produzir anticorpos. Mas ela não está ficando doente, mas está produzindo. Pode ter sintoma de febre, pode ter dores musculares, pode. Esse tipo de reação pode acontecer com algumas pessoas. Mas o interessante, se um dia o vírus realmente entrar nessa pessoa, as suas células de memória, que foram estimuladas pela vacina, já reconhecem, produzem anticorpos e a eficácia de defesa é tão grande que não desenvolve a doença, ok? Se gostou, ativa o sininho lá, dá um joinha para nós, receba informações, ok, gente, da Sala do Saber e com isso atualizações, inclusive da específica de biologia do professor Nani, a mais completa do Brasil. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.